é que vocês estão? Animadíssimos? Espero que sim, porque hoje é aula de literatura, meus lindos. Hoje é aula de literatura. E sim, quando a gente tem aula de literatura, a gente fica feliz. Ai, olha, você vê? Coraçõezinho saindo por todos os lugares. Olha os coraçãozinhos. Vocês estão vendo? Hoje é o seguinte, nós vamos dar continuidade na nossa matéria e nós vamos falar da Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna aconteceu no ano de 1922 na cidade de São Paulo. Para quem não sabe, a Semana de Arte Moderna, apesar de ter sido um evento pequenininho, ela influenciou toda a produção artística e literária brasileira que ocorreu depois desse momento. Sinceramente, se você escuta a música que você escuta, se você assiste a novela que você assiste, se você lê os livros que você lê hoje, né, de cultura nacional, do jeito que você consome essa arte, foi porque no ano de 1922, alguns jovens um pouquinho revoltados se uniram e fizeram este evento, ok? Vamos entender primeiro o que estava acontecendo no Brasil para a gente poder entender o que foi a Semana de Arte Moderna. Como vocês devem se lembrar, que eu já comentei com vocês, Anita Malfatti, quando voltou da França, né, quando voltou daquele período dela na Europa e fez aquela exposição linda dela, foi duramente criticada por Monteiro Lobato. Isso porque vocês devem se lembrar e vocês devem saber que as mudanças geralmente não são bem vistas por uma sociedade mais tradicional. Do Monteiro Lobato, nesse momento, ele fez aquele artigo Paranoia ou Mistificação, que foi de uma grosseria, de uma falta de educação tremenda, né, gente? Vamos e venhamos. Eu gostava do Monteiro Lobato até o momento que eu descobri o que ele fez. Mal sabia ele que esse ato dele foi um dos impulsionadores para que em 1922 esses garotos se juntassem para organizar a Semana de Arte Moderna. A gente não consegue precisar quem foi o idealizador, tipo assim, quem foi que pegou e falou assim, acho que a gente devia fazer um evento. A gente não consegue fazer isso, tá? Mas não foi somente a ocorrência da exposição da Anita Malfatti que chamou a atenção desses meninos, dessa galera, para fazer esse evento. Nós tivemos outras ocorrências. A primeira coisa que a gente precisa falar é que na Europa, de forma geral, a gente tinha alguns movimentos estéticos rolando. Movimentos esses que nós já estudamos e que vocês sabem que tiveram influência na produção artística e cultural mundial. Vocês sabem disso. Nós estamos falando das vanguardas europeias. As vanguardas europeias nada mais são do que um reflexo do momento cultural, do momento histórico, do momento social pelo qual a Europa passava. A gente tinha acabado de vir de uma guerra mundial e alguns países passavam por pequenas guerras civis. E vocês sabem que um período entre guerras, por si só, é um período de muita tensão social. Além disso, o mundo por si só passava por um momento de evolução. Várias tecnologias estavam sendo descobertas e várias transformações sociais estavam ocorrendo nesse momento. As vanguardas que mais tiveram impacto à produção artística brasileira são o cubismo, o futurismo e o expressionismo. Essas três vanguardas a gente consegue encontrar traços, aspectos, fragmentos delas na produção de vários artistas brasileiros contemporâneos. Vocês entenderam? Tá claro isso? E além das grandes vanguardas, nós temos também a publicação de pequenos poemas, como é que eu falo assim?
o lançamento de livros, o lançamento de algumas exposições, já com essa ideia modernista. Vocês já entenderam? Vocês estão entendendo? Então a gente já tem uma prévia do que seria a Semana de Arte Moderna. Nossa, a Capitu tá atacada. Atacaderésimo, ok? Atacaderésimo. Mas, Nossa, gente! Mas nós já temos vários autores que já estavam se organizando não para a Semana de Arte Moderna, mas para essa revolução modernista. Eles já estavam olhando no futuro para essa produção já nacionalista, ok? Com um cara de Brasil e não com cara de colônia portuguesa, certinho? A Semana de Arte Moderna, ela aconteceu no ano de 1922. Se vocês lembrarem, o ano de 1922 marcava o centenário da independência do Brasil, que tinha ocorrido em 1822. Isso por si só já fazia com que o Brasil vivesse uma onda nacionalista, quando eles lembravam me perdoa, porque eles estavam lembrando, eles estavam vivendo aquele momento de nostalgia, ok? E esses artistas, eles estavam em busca de uma arte genuinamente nacional, uma arte primitiva, uma arte com cara de Brasil. Foi nesse intuito que eles desenvolveram, que eles idealizaram essa Semana de Arte Moderna, esse evento que reuniria artistas de várias épocas, de várias... Como é que eu falo isso? De vários setores, poesia, música, pintura, escultura, teatro, dança. Então eles buscaram artistas, né, pessoas representativas de vários setores para poder então buscar essa produção, essa manifestação genuinamente nacional. A semana em si, ela ocorreu do dia 11 ao dia 18 de fevereiro, na cidade de São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. Mas os eventos se concentraram no dia 13, no dia 15 e no dia 18 de fevereiro. Atenção, porque isso pode ser uma pegadinha, viu, gente? Eu já vi muitas pessoas errarem a data da Semana de Arte Moderna, tá? O Teatro Municipal, ele sempre foi reservado a grandes acontecimentos, a grandes eventos eruditos. Primeiro, porque o seu aluguel era muito caro. E segundo, porque era preciso ter muita influência para conseguir esse espaço. Vocês entenderam? Então, os modernistas, eles precisaram usar de sua influência como burgueses, como aristocratas, para conseguir fazer esse aluguel. O que eles fizeram? Eles buscaram patrocínio na Sociedade Cafeeira, que naquele momento vivia uma grande alta, porque ela tinha a economia cafeeira, né, o comércio cafeeiro tinha vindo para substituir o comércio açucareiro até então. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, eles vieram reivindicar uma arte popular, que a população, que o povo de forma geral tivesse acesso à produção artística. Eles vieram criticar a burguesia, mas para poder fazer isso, o que eles fizeram? Pediram patrocínio para os burgueses. Além disso, esses artistas, eles eram danados, né? Eles queriam criticar a burguesia? Queriam. Foram em busca do patrocínio da burguesia? Foram. E eles queriam um novo entendimento do que era a arte brasileira, do que era essa produção de uma manifestação artística brasileira. Para eles poderem fazer isso, eles foram em busca de
apadrinhamento de grandes autores, de grandes produtores de conteúdo. Falei produtores de conteúdo, ficou parecendo blogueiro, não ficou? Tipo influenciador. Eles foram atrás de apadrinhamento mesmo de grandes autores, de autores consagrados de movimentos artísticos anteriores. Vocês têm que pensar que durante as duas primeiras décadas do século XX, durante as duas primeiras décadas do século XX, nós tínhamos autores de várias épocas, né, de vários estilos vivos e convivendo entre si. Então aquela questão da separação, da periodização, né, em que ficava 100 anos num movimento artístico, literário, o pessoal parava de escrever daquele jeito para depois começar a escrever de outro jeito, isso não existia mais. Tanto é que nas duas últimas décadas do século XIX, nós tivemos o quê? 3, 4 estilos literários que conversavam entre si, né? Que eram contemporâneos entre si. Então, essa galera da Semana da Arte Moderna, eles foram em busca de um apadrinhamento. E eles conseguiram esse apadrinhamento, esse entendimento no Graça Aranha. O Graça Aranha, para quem não se lembra, ele era um grande autor do pré-modernismo e ele tinha escrito um livro chamado Canaã. Esse apadrinhamento que eles conseguiram foi fundamental para que a semana, né, para que esse movimento, esse evento ganhasse legitimidade e ao mesmo tempo ganhasse o interesse da elite cultural brasileira. Não só da elite cultural, mas também da elite burguesa brasileira. Quando eu tô falando de elite burguesa, vocês devem estar pensando assim: nossa, Thaís, isso quer dizer que a galera de BH, a galera do Rio Grande, a galera de São Paulo, a galera do Rio de Janeiro foi lá assistir as apresentações? E eu digo que não, isso não aconteceu. Quando a gente fala da elite cultural, nós estamos falando efetivamente do que acontecia em São Paulo. Porque sim, gente, São Paulo naquele momento se tornava a grande metrópole que ela vem a ser agora. Então São Paulo passava por um processo de industrialização tremendo. São Paulo passava um processo de imigração. Então assim, São Paulo já estava inchando, né? Todas as pessoas que vinham para o Brasil e para o Sudeste, elas já estavam se direcionando a São Paulo. Grandes indústrias já estavam se direcionando para São Paulo. Se não me engano, em 1922, e eu vou até conferir esse número, se aparecer um número diferente aqui, vocês já sabem, né? Mas na década de 20, né, na década de 1920, São Paulo já contava com coisa de 700 mil habitantes. Então, São Paulo já era uma grande metrópole. Então, quando nós falamos da elite cultural e da elite burguesa brasileira, efetivamente nós estamos falando dos cidadãos paulistas. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas espera aí, Thaís, quem que participou dessa semana, né? Quem que foram essas pessoas? E vocês já devem ter visto essa foto aqui. Esses daqui são os principais participantes da Semana de Arte Moderna. Eu vou deixar essa foto grandona para vocês tentarem enxergar de pertinho quem são cada um desses. Aí a gente tem o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira, o Graça Aranha, o Menotti Del Pitia, nós temos o Heitor Villa-Lobos, nós temos, nossa, todo mundo que era alguém nessa época estava aí. Aí, agora, você deve estar pensando assim, ó, quando você olha essa foto: ô Thaís, e as mulheres? Então, a nossa amiga Tarsila do Amaral, que tá aqui, ó, no meu cenário, ela fez parte, sim, da Semana de Arte Moderna, tal como a Anita Malfatti, mas elas não estão nessa foto, elas estão nesta outra foto aqui, ó, entenderam? Bom, e essas pessoas que foram fundamentais para a transformação da arte brasileira, do que se entendia como arte brasileira, nada mais eram do que
jovens idealistas. Jovens idealistas que causaram comoção nessa fatídica semana de fevereiro. E como eu disse, essa festa, esse evento foi dividido em 3 noites, tá? Na primeira noite, que foi aquela noite que foi, acredito que a mais tranquila, né? Vamos lá. A primeira noite, que foi a noite que eu acredito tenha sido a mais tranquila, ela foi iniciada com uma palestra do Graça Aranha. Nessa palestra, o Graça Aranha, ele conversou sobre a necessidade da quebra do tradicionalismo na literatura e na cultura brasileira de forma geral. Não se esqueçam que os modernistas, eles queriam construir, né, entender, buscar uma arte nacional, uma arte genuinamente nacional. Acho que essa é a melhor. Além dessa palestra do Graça Aranha, no saguão tivemos também uma exposição da Anita Malfatti. Não se esqueça que a Anita Malfatti foi a grande causadora, a grande peça-chave para que a Semana de Arte Moderna acontecesse. Para quem não conhece a Anita Malfatti, é essa garota aqui. Aliás, era essa garota aqui. E para quem não conhece a arte dela, né, os quadros dela, eram esse tipo de quadro aqui. Por que isso foi tão assustador para os autores tradicionalistas da época? Simples. Até então, nós tínhamos uma produção de arte mimética. O que é mímese? Cópia vem de mímica, né? Aliás, mímica vem de mímese, vem de cópia. Então, nós tínhamos a reprodução da realidade nos quadros. Vamos lembrar do parnasianismo. Aí chega a Anita Malfatti, essa garota aqui, e traz uma arte extremamente influenciada pelas vanguardas europeias. Como assim, gente? Que história é essa? E aí, na primeira noite, nós temos essa exposição da Anita Malfatti. Só a palestra do Graça Aranha e a exposição da Anita Malfatti, por si só, seriam um estupim para uma grande revolução. Mas, né, como se não bastasse, nessa noite também, a gente teve uma apresentação do Heitor Villa-Lobos. O Heitor Villa-Lobos é esse cara aqui, ó, ok? E o Heitor Villa-Lobos, apesar de hoje ele ser considerado um dos grandes maestros brasileiros, um dos grandes compositores brasileiros, para a época, o tipo de produção que ele fazia era subversiva. Eu vou tentar deixar um trechinho de uma produção dele aqui. Se por acaso não tiver, eu vou ficar com cara de idiota aqui. Mas se tiver, batem palma porque eu sou muito foda, tá? Então, ó. Engraçado como é que o tempo muda os nossos padrões e os nossos valores, né? Hoje, ouvindo essa composição, ela é extremamente tradicional, mas para a época, ela foi uma ofensa para os valores tradicionais. Essa primeira noite, apesar de ter sido assim, vamos dizer assim, que a sua propaganda passou meio que despercebida, depois que ela aconteceu, ela causou um furor. Tanto é que a segunda noite foi extremamente concorrida. E a segunda noite deu o que falar. Por que essa noite causou? Primeiro, porque o tema dela, nada mais, nada menos que era o ódio ao parnasianismo. Isso mesmo, um shade daqueles. Aliás, shade nada, né, gente? É uma direta, né? Um tapa na cara. O tema era o ódio ao parnasianismo. Não se esqueçam que os parnasianos eram aqueles caras certinhos que queriam a todo custo retornar a literatura à cultura greco-romana. Quando os autores eram, ou melhor, ao classicismo, quando os autores eram
considerados quase como semideuses, e eles tinham um status social diferenciado do resto da população. Para os parnasianos, a arte e a literatura não deveriam ser produzidas para expressar sentimentos e sensações e emoções. A arte devia ser produzida para ser apenas arte, para expressar a excelência técnica. Aí chegam os modernistas e falam assim: não, a arte tem que ser para todo mundo e a arte tem que falar o que ela quiser falar, porque a arte, ela é dona do seu próprio nariz. O que acontece? Logicamente que os modernistas compraram de uma briga com os parnasianos. E eles dedicaram a sua segunda noite de eventos, que era a noite do dia 15, ao ódio ao parnasianismo. Tanto é que Manuel Bandeira, que estava doente essa noite, não se esqueçam que Manuel Bandeira sofria de... Como é que chama aquilo? Tuberculose. Ele estava doente, não pôde ir apresentar o seu poema, declamar o seu poema, mas ele mandou um poema famoserésimo que chama Os Sapos. E ele entregou para que Mário de Andrade fizesse essa apresentação. Essa apresentação foi bombástica. Ele foi vaiado, jogaram tomates nele, jogaram ovo nele, jogaram alface nele. Por quê? Aquilo não era arte. Aquilo era uma ofensa aos bons costumes. Vocês têm noção? E aí, nossa, cada hora eu tô num lugar, gente. Que pessoa estranha. Eu não sirvo pra ser youtuber, não. Nossa senhora. Mas, sobre esse poema Os Sapos, eu até coloquei ali numa cola pra eu ler, mas eu vou colocar a cola no meu colo, né? Porque, tipo, né? A minha cola. Vou colocar a cola aqui, ó. Observem como é que, por meio das metáforas, esse foi um poema extremamente ofensivo aos parnasianos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por cima... vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos as formas à forma. Chame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. O sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sem não sabe, sabe. E por aí continua. Observem como, através da metáfora, ele brinca em como os artistas, os poetas parnasianos adoravam falar sobre a dificuldade que era escrever poemas parnasianos. Vocês estão entendendo? Em como eles adoravam falar que a lavoura, o trabalho de se escrever um poema era muito mais importante do que os sentimentos expressos por esse poema. E aí ele brinca que toda essa repetição nada mais é do que um coachado, um sapo. Vocês têm noção o tamanho da ofensa que esse poema foi? Vocês têm noção do tamanho do alvoroço que essa declamação foi? Mano do céu, muito fã mesmo. Além disso, o nosso queridíssimo o nosso queridíssimo Mário de Andrade
discursou falando sobre a sobre a importância do abrasileiramento da língua portuguesa. Porque ele falava que era um absurdo que nós, né, falantes de língua portuguesa, tivéssemos que seguir ainda as regras impostas por Portugal, sendo que éramos todos brasileiros. Isso é interessante porque até hoje nós passamos por esse tipo de problema, não é verdade? A colocação pronominal, vocês sabem que as regras que nós seguimos, para quem não sabe, colocação pronominal é o uso do ser. Sabe aquela desgraça que vocês passam raiva em redação? Então, a colocação pronominal, as regras que nós seguimos são regras instituídas lá por Portugal. Mas, quando a gente fala, a gente não usa daquele jeito. Vocês entenderam? E aí o Mário de Andrade falou que era um absurdo que nós, brasileiros, tivéssemos que seguir aquelas regras. Gente, mas isso causou um furor e foi, gente, só aumentando essa confusão. Nessa mesma noite, nós tivemos apresentação de dança, apresentação de música, exposição de fotografia, que por si só não teria nada de mal. Só que a plateia estava na expectativa disso e a plateia foi preparada para reagir a isso. Então aquele primeiro evento, né, aquele evento que tinha sido idealizado para repensar, né, para criar uma arte nacional, uma arte genuinamente brasileira, acabou se tornando um escândalo social. Simples, porque todo mundo queria dar a sua opinião. E vocês acham mesmo que a burguesia ia aceitar ser criticada ali, ó, e não fazer nada? Aff! E aí, nós chegamos ao terceiro dia de apresentações, que foi o dia 18. Aí, meus lindões, na terceira noite, pra fechar com chave de ouro, me chega Vila Lobos para se apresentar. Aliás, as músicas deles são belíssimas. Só que ele chega de casaca, todo paramentado para se apresentar e de chinelo. Entendeu? Aquilo causou um furor nos espectadores de uma forma nunca vista antes. O pessoal achou que ele estava se desfazendo, sabe assim? Desfazendo dos espectadores. Tipo assim, ó, tô nem aí pra vocês. Tanto é que eu vim aqui no Teatro Municipal, vocês nesse chique, e eu tô aqui de chinelo para me apresentar. Isso causou um furor que vocês não têm noção. Só que, ó, dessa eu vou eximir o Vila Lobos. Ele tava com um calo e ele não conseguiu usar sapato nessa noite. Vocês têm noção? Eu sei, gente, é que essas 3 noites, essa semana, mudou a forma como os artistas viam a produção literária, a produção artística de forma geral brasileira. E aí você deve estar pensando assim, putz, Thaís, mas só essa semaninha fez tudo isso? Eu quero que vocês pensem em uma analogia. Quando vocês jogam uma pedra no meio de um lago que está bem sereno, essa pedra provoca primeiro um círculozinho pequenininho que vai abrindo em grandes ondas, não é assim? Não é o mesmo conceito de um tsunami que começa com uma onda pequenininha e conforme vai chegando perto da costa, ele causa uma grande onda? A mesma coisa aconteceu com a Semana de Arte Moderna. Quando naquela semana aconteceu, ninguém sabia que ela ia causar o impacto na produção que ela causou. Ninguém sabia que as manifestações literárias, que as manifestações artísticas de forma geral iam mudar da forma que mudaram por causa dela. Vocês entenderam? Após a sua realização, foram lançadas 4 revistas e essas revistas reverberaram o sentido primordial da Semana de Arte Moderna, que era o entendimento
de que era necessário a criação de uma arte significativamente nacional. O entendimento de que nós éramos uma nação e de que nós precisávamos de uma produção literária, de uma produção artística que nos representasse. Vocês estão entendendo? Ok? Além disso, foram lançados também alguns manifestos e alguns livros. Mas isso é assunto para outra aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, mas se vocês não entenderam, é para me falar, viu, seus cabeçudos? Não fica com essas dúvidas engroadas. Qualquer coisa me avisa e eu tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo da titia Thaís.